Não tá gravando. Agora sim. Bom, vamos lá. Já vimos tudo isso aqui. Então aqui nós encerramos ligação covalente, né? Hoje é bem mais simples, tá? Bem curto aí o assunto, que é a ligação metálica. É a terceira forma de ligação química que nós veremos aqui. É bem simples mesmo, tá? Não tem cálculo, não tem nada aqui, é bem tranquilo, só uma teoriazinha. Tá? Como o próprio nome diz, a ligação metálica ela é realizada entre metais, né? Entre os elementos, os átomos de elementos caracterizados e classificados como metais. E a forma como acontece essa ligação é bem tranquila. Os átomos eles se aglomeram de forma organizada, seus núcleos ficam todos organizados e os seus elétrons ficam ali livres entre essa ligação. Tá? Fica livre se movendo entre todos os átomos aí interligados. Cria até uma linguagem de que forma uma nuvem eletrônica. Tá? É como se os átomos estão lá juntinhos e ao redor de todos esses átomos fica ali uma nuvem eletrônica, também passando entre eles, né? Entre o núcleo dos átomos. Mas ali os átomos ficam todos livres, girando em torno deles aí. Se você acompanhar pela imagem, você pode ver que os núcleos estão todos organizados e juntos, e os elétrons estão todos soltos aí entre eles, tá? Todo espalhado mesmo, girando aí em torno deles. Isso aí é a ligação metálica, tá? Tá, como tem aqui, tá? E não são todos os elétrons, tá? Eu esqueci de especificar isso. São os elétrons que estão na camada de valência, tá? Não são todos os elétrons dele, não. É só os elétrons que estão na camada de valência ali, na última camada energética, que ficam aí livres, tá? Eles ficam realmente livres e se movimentam aí à vontade. Aí tem a definição precisa aí, talvez tenha um pouco de dificuldade para entender, mas vamos lá. A definição de ligação metálica, a ligação metálica, né, ela consiste na formação de uma rede cristalina, por isso é organizado quando os átomos se aglomeram de forma organizada, cria uma rede cristalina, tá? Em que estão localizados os íons positivos, no caso os cátions, circundados por uma nuvem de elétrons livres. Como eu falei, usa essa nomenclatura aí de nuvem eletrônica. É bem tranquilo isso mesmo, tá? Não tem muito o que falar, não. A presença dessa nuvem aí dos elétrons livres, próximo aí junto com... Próximo não, né? Dentro e por fora também do aglomerado de núcleos, de átomos, ela faz com que esses átomos fiquem ligados, tá? Ela meio que impede que eles se separem. Faz com que eles fiquem unidos mesmo, graças a essa nuvem eletrônica aí. A regra do octeto aí, no caso, a regra do octeto, se vocês lembram, é fazer um átomo chegar a 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Que é ficar igual a um gás nobre, né? Que é o último grupo lá. Essa regra ela não se aplica nesse caso da ligação metálica, tá? Dos átomos, de cada átomo ali ter 8 elétrons na sua camada de valência. Essa regra não se aplica nesse tipo de ligação, tá? É só nas outras duas lá que a gente viu, iônica e covalente. A metálica não requer isso aí não. Tá? Em geral, a gente utiliza o símbolo do elemento, o símbolo do elemento químico ali que faz parte dessa união aí, tá? Até um exemplo aqui. Se você pegar uma barra de ouro, a barra de ouro ela é constituída por inúmeros cátions ali. Dependendo do tamanho dela, quanto maior ela, mais cátions
de ouro tem, tá? Mais elementos de ouro tem ali, tá? Então você pega vários elementos de ouro e junta ali muitos deles, milhões deles, você vai formar uma barra de ouro ou um pequeno pedaço de ouro formado por cátions de ouro, tá? Formado por esse elemento. Mas aí, como é que você representa? Apenas com essa letra aqui, ó, AU, essa nomenclatura aqui, AU, que é o ouro, tá? Se for na tabela periódica, vai ver que lá é o ouro. Então, a gente não representa igual via antes. Por exemplo, o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Você pega o sal de cozinha, não é só um elemento, são dois, tá? Então, na ligação metálica é assim, tem um aglomerado, todo esse aglomerado é de um único elemento, tá? Então a representação vai ser apenas o nome desse elemento. A única coisa que vai diferenciar aí, tá? É a quantidade de elementos que você não precisa indicar. Nos outros lá, se você tinha dois oxigênios e um carbono, você tinha que botar que tinha dois oxigênios. E, obviamente, que tinha um carbono. Aqui não é necessário, tá? Se é tudo do mesmo elemento, você só precisa dizer que é aquele elemento ali. A quantidade você não precisa expressar, não. Porque aí são inúmeros também, tá? Então é basicamente isso. A gente utiliza o símbolo para dizer qual é aquela substância ali e não precisa dizer qual a quantidade que tem daqueles átomos ali, não. Bom, entenderam essa parte aí? Como é que a gente representa? Não acredito que sim. Ninguém falou nada. Entendi. Beleza. As características. Agora a gente já. Pronto, para você ter ideia, já terminou aqui o... a ligação química. É a ligação química, a ligação metálica. Basicamente só isso aí mesmo. Aí aqui vai mais aqui falando das três aqui, tá? As características e propriedades dos três compostos aí, que são os iônicos, moleculares e metálicos. Os moleculares são o mesmo que covalentes, tá? A mesma coisa aqui. Então é bem simples também. Iônico, as características de propriedades, tá? Cada um aí deles tem suas características específicas, tá? Então vamos detalhar cada um aí. A ligação iônica, característica dela. Você é encontrado na natureza, no seu temperatura ambiente, né? No estado sólido, tá? Se não houver aí aumento ou redução da temperatura, é temperatura ambiente. Então, no seu estado sólido é encontrado, tá? Tem um alto ponto de fusão. O alto ponto de fusão, vocês lembram lá que é do estado líquido para o sólido, né? Quando você está solidificando alguma coisa, da fusão. É condutor de eletricidade. As ligações iônicas formam substâncias aí condutoras de eletricidade, mas isso só quando ele está no seu estado líquido, tá? Quando você dissolve em água, por exemplo, quando adiciona água no seu estado aquoso, ele passa a ser condutor de eletricidade. Ou após o derretimento também, com altas temperaturas, como ele está no estado sólido, se você criar altas temperaturas, aí ele vai derreter e ficar no seu estado líquido, só que de derretimento. Tá? Então, qualquer um dos dois aí, ou derretimento ou por adição de água, ele vai se tornar um condutor de eletricidade. No caso da ligação covalente, as moléculas, né? No caso dos moleculares, em geral, não conduz eletricidade, tá? Exceto pelos ácidos, que a gente ainda vai ver aí. Acho que na segunda-feira a gente fala sobre os ácidos, talvez até antes. Mas aí, né, com exceção dos ácidos, todo o resto aí não conduz eletricidade, tá? O único que passa por uma ligação covalente e conduz eletricidade são os ácidos. Que isso fique bem claro aí, tá? O seu ponto de fusão é baixo, tá? Então
É bem fácil de pegar ele no estado sólido, ou no estado líquido, e transformar para o estado sólido. Tá? E na natureza pode ser encontrado aí nos 3 estados da matéria: no sólido, líquido e gasoso. Tá? Em temperatura ambiente, você pode encontrar nesses 3 estados aí. E o metal conduz, obviamente, eletricidade, mesmo no seu estado sólido. Tá? Diferente da iônica lá, que no estado sólido não conduz. Os metais aí você sabe que sim, né? O ferro, cobre, bronze, muitos aí. Aí tem uma tabela aqui para explicar bem direitinho como é isso aí, tá? Pra ficar bem definidozinho aqui. Iônica. Nós temos aqui no seu estado físico, né? O estado físico que é encontrado aí no meio ambiente, em temperaturas normais. É encontrado no seu estado sólido, o ponto de fusão ou de ebulição é elevado, tá? E condutividade elétrica, ele conduz eletricidade, tá? Ele consegue conduzir corrente elétrica quando é fundido ou no sua solução aquosa. Molecular, que é a covalente, né? É encontrado nos 3 estados da matéria. Em geral, o seu ponto de fusão e ebulição é baixo, tá? E normalmente não conduz eletricidade, exceto os ácidos. E tá até errado aqui, faltou um O aqui, tá um P. Os ácidos, quando em solução, ele conduz corrente elétrica, tá? Quando está no seu estado líquido aqui. E o metal, os metálicos, é encontrado no estado sólido, exceto pelo mercúrio. Não falei isso, o mercúrio ele é líquido, tá? E ele é um metal, então é o único aí que não é encontrado no seu estado sólido. E, em geral, o seu ponto de fusão também é elevado, assim como o iônico, e conduz corrente elétrica, tá? Conduz eletricidade. Então, o que tem para falar sobre os metais, a ligação metálica e os três tipos de ligação aí, é isso, tá? Então, de ligação, a gente termina aqui. Ligações químicas. A gente vai começar. Acho que sexta-feira já começa um novo assunto. Ainda no mesmo capítulo, tá? Não mudou o capítulo, não. Só dar uma olhadinha aqui. Isso. Sexta-feira a gente vê funções químicas inorgânicas. Aí já começa com ácidos e bases. E na terça-feira eu acredito que dá para concluir. Se não der na terça, eu concluo na quarta mesmo. Talvez na terça eu não consiga. Mas na quarta aí dá para eu concluir esse assunto aí e a gente já marca a prova, tá? Só olhando aqui. Se a gente encerra dia 8, eu marco a prova. A gente já está atrasado, eu marco a prova pro dia. Aqui é da terça, né? Pro dia 14. Quase uma semana aí para vocês estudarem. Na sexta-feira fica para tirar dúvida. E no dia 14, prova. A prova vai ser online. Eu vou fazer o questionário no Google e mando o link para vocês. Vocês entram lá, tem 2 horas para responder, respondem e entregam a prova e depois eu corrijo. Certo? Certo. Bom, por hoje é só isso mesmo. Era só para concluir esse assunto aí. Sexta-feira a gente começa no novo assunto. Já vou botar esse vídeo aqui lá no YouTube. Já mandei o resto. Os que a gente já fez, já mandei lá, tá?